Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui de hoje a gente vai falar um pouquinho da fórmula DataDiff, tá? Ela, se você tentar começar a digitar, ela não vai nem aparecer pra gente, tá? Porque ela é uma fórmula oculta e ela só vai aparecer de fato quando a gente digitar ela toda e abrir um parênteses aqui para ela poder, de fato, o Excel mostrar pra gente que ela existe, tá? E o que essa fórmula faz? Ela pede pra gente, né? A data inicial, não vai estar mostrando aqui, mas é a data inicial, aí ponto e vírgula, né? Data final e a unidade que a gente quer analisar, a gente quer extrair desse intervalo de datas. No caso aqui, um Y, que vai trazer o ano para a gente, né, de year, em inglês. E para a gente trazer o mês, a gente vai passar Y com M, tá? Year e month, de mês. E se a gente quiser o dia, tem que passar o M e o D, tá? Para trazer certinho ali a diferença de dia. Essa aqui é uma informação que eu já tinha em uma outra planilha que eu usava aqui. Aí eu resolvi só trazer ela pronta para cá e depois a gente vai analisar aqui na outra aba uma forma mais fácil da gente poder construir essa fórmula aqui, tá? Então, funcionário, somente o nome ali dele, para ilustrar aqui o nosso exemplo. Data de admissão, uma informação que a gente vai usar aqui na fórmula, tá? B2 aqui, por exemplo. E a data de hoje aqui não está sendo utilizada na fórmula, tá? No caso, a referência dessa célula, porque a gente está passando diretamente aqui na fórmula, tá? Então já está fazendo essa comparação aqui diretamente na fórmula, mas se eu quisesse simplesmente selecionar aqui a célula D2, também não teria problema, tá, pessoal? É só uma forma da gente deixar mais enxuta assim a fórmula. Tá? Então vamos analisar aqui como é que a gente faz ela. E nessa aba eu quebrei a fórmula em várias fórmulas diferentes, separadas, para a gente poder não se perder, porque é uma fórmula muito grande, tá? Então eu indico aí, se vocês forem construir uma fórmula muito grande, principalmente utilizando C, com E, com OU, separa, quebra ela em várias partes, tá? Vai quebrando ela, não importa a quantidade de partes, só vai quebrando, depois para você entender, né? Ah, entendi, depois você vem organizando uma por uma, beleza? E aqui é o final da fórmula, com todas essas informações aqui que a gente quebrou, concatenadas, né? Mais um texto que eu coloquei aqui só para ficar mais bacana ainda. Então aqui, funcionário, data de admissão, que a gente vai trabalhar, e aqui a fórmula DataDiff para trazer o ano para a gente. Então lá, DataDiff, data inicial, data de admissão, data final, que é a data de hoje. Então só para a gente poder ver que data que é hoje aqui, ó, só para ilustrar, né? Então trazendo aqui, ó, está trazendo zero. Por quê? Não tem um ano ainda entre essa data e hoje. Ainda não tem um ano. Aqui o mês, mesma coisa, mesma referência, né? Mesma fórmula de data hoje. E para trazer aqui o mês, Y e M, beleza? Também não tem mais de um mês, então trouxe zero também para gente. E aqui, para trazer o dia, MD, que trouxe aqui 26 dias. Então, entre essa data de admissão aqui do Rafael até a data de hoje, ele só tem 26 dias de casa, tá? Então, a fórmula trouxe para a gente 0 ano, 0 mês e 26 dias. E aí, se ele tiver mais, por exemplo, aqui, né? Como a Marcela tem 2 meses e um dia, Gabriel tem um ano, não tem um mês completo ainda, porque só tem um dia. Andressa tem um ano, 0 meses e 2 dias. E aqui, 5 anos, 11 meses e 2 dias. Beleza? É que eu vou começar, de fato, a analisar esses valores. E com base, se for 0, vai retornar em branco. Se for 1, aí já retorna o nome do que a gente está procurando aqui, ano, mês, dia, no singular. Se for maior do que 1, a gente traz ele no plural. Tá? Então, a primeira fórmula aqui que a gente vai analisar vai ser a de ano. E aqui a gente tem C2. Se C2 for maior do que 0, ele vai trazer para a gente aqui, ó, C2 concatenado com ano se for igual a 1. Né? Ano, se for igual a 1. Se não for igual a 1, for maior do que 1 no caso, né? Porque se for 0, ele já retorna em branco para a gente. Tá? Se for 0, menor do que 1, ele já retorna aqui em branco. Então, se for igual a 1, retorna o valor que está aqui na coluna de ano, mais concatenado com ano. Se for maior do que 1,
anos, que a gente pode ver aqui, ó. Então, 0, branco, né? 0, branco. Tudo que for 1 vai ser ano, no singular. Tudo que for maior do que 1, anos. Beleza? Aqui na forma de mês é um pouquinho mais complexo, mas também não é tão difícil assim, tá? A gente vai quebrando aqui para entender melhor. Então, se D2 ele for maior do que 0, então D2 for maior do que 0, ele vai executar aqui essa parte do verdadeiro. Então primeiro a gente vai olhar aqui, ó, avalia se C2 ele é maior do que 0, tá? E se E2 também for maior do que 0. Se ambas essas informações forem verdadeiras, ele retorna para a gente a vírgula, tá? Que está aqui. Tá, entre aspas aqui, né? Uma vírgula com espaço. Se caso contrário, ele vai retornar para a gente um E. Tá? Por quê? Para ele entender que se for, por exemplo, só tiver ano e mês preenchido, que daqui não tem nenhum, né, pra gente. Deixa eu colocar aqui então 2023. Aqui no dia a gente passa 20. Então, aí a gente tem aqui um E, tá vendo? Então, se for os dois aqui maiores do que 0, né? Ele retorna pra gente um E, tá? Se nenhuma dessas condições for atendida, ele vai retornar em branco pra gente também, tá? Porque aí retorna só meses, né? Fica só meses aqui. Só passar aqui. Ó. Ele retorna em branco aqui pra gente. Nem vírgula, nem o E. Tá? E aí, a outra lógica aqui, que se for o D3 aqui, que é a coluna D, né? Que a gente está analisando, for maior, for igual a 1, desculpa, aí é mês, singular. Se for maior do que 1, vai ser meses, né? Não está aqui específico que é maior do que 1, porque não precisa, tá, pessoal? A gente está falando que se for igual a 1, mês, se for diferente de 1, vai ser meses. E como zero, a gente já está falando que se for zero, aqui está implícito, né? Se for zero, ele já retorna para a gente um valor falso. Falso não, valor em branco, que a célula fica em branco, tá? Como aqui, ó. Isso aqui está zero, branco. Tá vendo? Branco. E aqui na fórmula de dias, a gente está colocando algumas validações para analisar também todas as três agora, tá? E para saber se a gente deixa em branco aqui, antes do número, né, do valor, se a gente coloca um E, tá? Ou em branco ou um E. E se é dia, singular, ou dias, dependendo do valor que a gente retornar, tá? E também, né, se for zero, retorna em branco para a gente. Então, se eu quero esse E aqui vai estar sempre trabalhando com alguma dessas informações aqui que forem maior do que zero, tá? Seja o ano, aí aqui está um E já, seja o mês, que aí eu vou colocar um mês aqui, por exemplo. Vou colocar aqui. Aí, ó, já retornou para a gente um mês e um dia. Então, ele já retorna essa lógica aqui de E, beleza? Analisando ela aqui, a gente está olhando para se o E2, né, que é o dia, for maior do que zero, aí ele aplica para a gente aqui, ele começa a olhar para o valor verdadeiro que a gente passou, tá? Então, se aí C2 ou né, D2 for maior do que zero, vai adicionar para a gente aqui esse E, tá? Um desses dois aqui, se for, aí no caso não pode ser um E, né, porque tem que ser ou, esse aqui existe, então vamos colocar um E. Junto com, se esse aqui existe, obviamente, e junto com o dia, né, os dois forem maiores que zero, coloca um E. Se esse aqui existe e esse aqui existe também, né, coloca um E também. Tá? Não pode ser um E, senão a lógica não seria aplicada. Tá? Então, se for falso, aí ele retorna para a gente vazio. Tá? E aí ele concatena aqui com o valor do dia. Né? E nessa última aqui é para olhar, aquela mesma lógica que a gente colocou lá. Né? Se E2 for igual a 1, dia, se for maior, né, que é o contrário, vai ser dias, plural. Tá? Então, se for zero, retorna em branco para a gente, como está retornando aqui. Tá? Por último aqui, eu passei a fórmula para concatenar tudo, tá? Aí seria somente essa fórmula aqui, se eu quisesse. Só que aí eu adicionei uma frase, pegando como referência aqui o nome do funcionário, né? A2, por exemplo. Concatenei com E,
Eu posso passar também a fórmula de concatenar se eu quiser, mas prefiro passar esse aqui, que é mais rápido, né? Mais fácil. Abrir aspas para construir o meu texto, já com espaço aqui, porque a gente tem o nome da pessoa com espaço, né? Tem que ter um espaço. Está na empresa A, e aí o espaço de novo aqui para fechar a aspas, também para ter um espaço aqui depois do A. Eu passei essas informações concatenadas aqui, tá? E adicionei também a fórmula arrumar, porque dependendo de como ficar, pode ser que fique com um espaço. Tá vendo aqui, ó? Tanto essa aqui, a primeira como a segunda, ficou com um espaço duplo aqui entre o A e o valor, tá? Pode ter ficado em outros aqui, mas eu não sei. Só que para a gente poder organizar isso, é só passar uma fórmula arrumar aqui, que ele já organiza para a gente e deixa assim o espaço duplo. Tá? Então essa aqui foi uma forma muito simples assim, da gente poder quebrar uma fórmula complexa. Tá? Imagina se você precisasse fazer tudo de uma vez só. É bem complexo, bem difícil, né? Pode fazer? Pode, não tem problema. Mas eu prefiro quebrar em várias partes quando é uma fórmula muito complexa. Tá? Se eu não sei 100% do que eu quero, vou fazendo aos poucos. E até é uma forma de ficar mais organizado. Né? Então, você vai vendo como ela vai sendo construída e vai adaptando. Tá? Espero que vocês gostem dessa fórmula e comecem a aplicar no seu trabalho, no seu estudo, né? Onde for necessário. Valeu, pessoal!